Bom, a segunda situação, pessoal, é quando as frações são equivalentes, né? O que são frações equivalentes mesmo? São aquelas frações que apresentam números diferentes, né, na sua constituição, mas que têm a mesma medida, o mesmo valor. Então, 3 quintos, 6 décimos e menos 9 menos 15 avos podem serem frações que apresentam a mesma quantia, embora elas sejam escritas de formas diferentes. E como que a gente faz isso? Concordando com as frações. Então, por exemplo, para que o 3 se torne 6, o que tem que acontecer com ele? Tem que ser multiplicado por 2. Só que se eu multipliquei por 2 em cima, eu vou ter que multiplicar por 2 embaixo também, certo? Então vamos ver se está concordando. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2, 10. Então ela é uma fração equivalente, né? 6 décimos é equivalente de 3 quintos por essa razão. Agora aqui, 3 quintos para se transformar em menos 9 menos 15 avos. É possível? É possível, né? Então, 3 vezes qual o número que dá menos 9? O menos 3, não é? Então, vezes menos 3. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. Só que se eu coloquei menos 3 em cima, eu sou obrigado a colocar menos 3 embaixo também. E aí vamos ver se está batendo. 5 vezes menos 3, menos 15. Então, bateu também. Então, menos 9 menos 15 avos consegue ser também uma fração equivalente de 3 quintos. Como que esse exemplo pode aparecer para a gente em forma de exercício? Pode pedir assim, por exemplo. Construa duas frações equivalentes a partir de um modelo. Então, aí o exercício da... Então, ele dá um exercício lá para nós com uma fração, né? Qualquer. E aí ele pede para a gente transformar em duas frações equivalentes. Se deixar isso pessoal, vocês podem utilizar multiplicar por 2, depois querer multiplicar por 3, mas a primeira fração é o que multiplica as outras, que vão ser origens aí, beleza? Então, pessoal, nossa terceira situação é a fração irredutível, né? É transformar uma fração comum numa fração irredutível. O que significa isso? É simplificar a fração até chegar naquela fração que não dá mais, né? E o que é simplificar mesmo? É pegar uma fração comum e dividir ela pelo número de cima, só que este número de cima que eu estou dividindo tem que ser o mesmo do número de baixo. Então, por exemplo, aqui, eu já fui adiantando antes de explicar, mas 30 42 avos, dá para ser dividido por qual número aí em comum? Por 2, né? Por quê? Porque tanto 30 quanto 42 são números pares. Então, 30 dividido por 2, a gente coloca aqui um resultado que é 15. Beleza? 42 dividido por 2. Opa, pera aí um pouquinho. Dá 21, beleza? Então, ficou 15 21 avos. 15 21 avos, pessoal, ainda dá para ser dividido por algum número? Dá, né? 15 21 aparece em qual tabuada em comum? Aparece na tabuada do 3. Então, dá para dividir por 3 também. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E 21 dividido por 3 dá 7. Ficou 5 sétimos, então. 5 sétimos, pessoal, dá para ser dividido por algum número em comum? Não dá, né? Tanto 5 quanto 7 são números primos, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Quer dizer, então, que nós chegamos na fração irredutível, né? Então, aqui nos 5 sétimos, você pode colocar f.i para indicar que ela é a fração irredutível. Professor, só pode dividir por 2 e por 3? Eu percebi que 30 e o 42 ele também tinha na tabuada do 6. Então, eu poderia ter colocado 6 aqui direto? Poderia, né? E aí, então, quanto maior você descobrir o número que dá para ser dividido, menos etapas você vai precisar fazer. Beleza? Muito simples, né?
E a nossa última situação, pessoal, é transformar os números decimais agora em frações, né? Fazer o processo inverso daquele primeiro exemplo que nós tínhamos feito lá, que era pegar os números fracionários e deixar ele em forma de decimal, né? Agora é transformar os decimais em frações. Também é muito simples, né? Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos 2/10, né? Como que a gente transforma em fração? Então, a gente copia. Como a gente vai transformar em fração, a gente vai ter numerador e denominador. O número de cima é o número do jeito que ele é, só que sem a vírgula, certo? Este número sem a vírgula fica como? Fica 0,2. Existe o número 0,2? Não, né? Existe o 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui, beleza? E já coloca o número 1 embaixo. Sempre vai colocar o número 1 embaixo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai observar quantas casas existe aqui depois da vírgula. Então, aqui no caso, a gente teve só uma casa, que foi a do 2. Então, a gente vai acrescentar um zerinho, beleza? Então, 2/10 equivale a 2/10 dessa forma de fração. Segundo exemplo, menos 1 inteiro e 5/10. Então, vai virar uma fração. O que a gente vai fazer? Não pode esquecer do sinalzinho de menos, porque não é negativo, então tem que ser negativo em fração também. E olha lá, vamos copiar o número de cima, ele é o número decimal do jeito que ele está aqui, só que sem a vírgula. Como é que fica esse número? Fica 15, né? E coloca o número 1 embaixo. Quantas casas teve depois da vírgula? Uma casa, que foi a do 5. Então, menos 15/10 representa menos 1 inteiro e 5/10 de decimal, beleza? Aqui no terceiro exemplo, nós temos menos 2 inteiros e 36 centésimos. Como que a gente transforma em fração? Com o sinalzinho de menos, muito bem, né? Porque é negativo, então tem que ser negativo fração também. Copia o número do jeito que ele é em cima sem a vírgula, então fica o número 236, coloca o número 1 embaixo e aí conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2 casas, 1, 2 zerinhos, beleza? Aqui o quarto exemplo, a gente copia o número do jeito que ele é sem a vírgula na parte de cima. Não é 0,04? Vai ficar 004. Não existe, né? Existe 4. Essa caneta tem hora que pega essa parte que tá quebrada, não sei, e aí sai desse jeito. Coloca o número 1 embaixo e aí a gente conta. 1, 2 casas, 1, 2 zerinhos, beleza? Aqui no próximo exemplo, nós temos 21 inteiros e 83 centésimos. Então, como é que fica? A parte de cima é o número decimal do jeito que ele é, sem a vírgula. Então, fica 2.183, já que não tem a vírgula, certo? Coloca o número 1 embaixo, né? E aí conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2 casas, 1, 2 zerinhos. Tá feito também. Beleza, pessoal? Então, esses são exemplos aí revisionais de conteúdos que nós aprendemos lá no sexto ano, quando nós trabalhamos números fracionários e decimais, mas que no caso aqui agora pertence ao conjunto dos números racionais. Mais uma vez, por que são considerados números racionais? Porque são números, beleza, fracionários ou decimais, como eu já havia dito, mas agora eles podem ser positivos e também negativos, além de serem também números inteiros. Então, pode ser 2 positivo, pode ser 2 negativo, beleza? Após essa explicação, vocês farão aí alguns exercícios que eu passarei, e aí vai ficar aí como uma forma da gente fazer o nosso reforço e ter mais entendimento aí das nossas aulas, tá bom? Obrigadão e até mais.